Os bandidos já tiveram 7 presidentes internacionais desde que Donald Chambers entrou em um estaleiro em San León em 1966 para forjar um novo império. Todos eles acabaram em uma cela de prisão. Isso não é coincidência. É um padrão documentado de 5 décadas de uma organização que se recusa a ceder diante da pressão federal. Com 2.400 membros em 22 países, os bandidos são classificados pelo FBI como uma das 4 grandes potências globais. Das salas de reunião do Texas às salas de audiência de Sydney, seu alcance é monitorado tanto pela Interpol quanto pela Polícia Federal Australiana. Os homens à cabeceira desta mesa não eram apenas figuras decorativas. Eles eram arquitetos de infraestruturas criminosas que negociavam acordos do tráfico com gangues de presídio e declaravam guerras que deixavam corpos em estacionamentos e campos agrícolas em 3 continentes. Um dos líderes iniciou um conflito nórdico tão volátil que granadas antitanque chegaram a ser usadas como moeda de troca nas ruas. Alguns desses homens morreram presos. Outros nem chegaram a ver seus vereditos. Estes são 10 dos líderes mais temidos que a organização já produziu. Homens com legados marcados por acusações federais e penas em prisões de segurança máxima. O mexicano gordo no emblema ainda está sorrindo, mas foram os homens desta lista que deram dentes a esse sorriso. Donald Eugene Mother Chambers, San León, Texas, 4 de março de 1966. Ele era um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais e estivador que viu outros motoclubes se formarem ao seu redor e decidiu que eles não eram feitos do jeito certo, muito mansos, muito fracos, muito dispostos a operar dentro de limites que Chambers não tinha interesse em respeitar. E em 1966 ele resolveu isso. Ele escolheu vermelho e dourado, as cores oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, como uma referência deliberada ao serviço que o havia moldado. Ele mesmo desenhou o emblema de um bandido mexicano de desenho animado segurando uma espada e uma pistola. Ele também escolheu pessoalmente o lema: Bandidos para sempre. Bandidos. Ele recrutou em bares de motoqueiros em Houston, Corpus Christi, Galveston e San Antônio. Ele formou os capítulos fundadores com veteranos do Vietnã e criminosos de rua, que tinham mais em comum entre si do que com a vida civil e estavam procurando um lugar que fizesse sentido. Em 6 anos, ele demonstrou exatamente como era o código dos bandidos quando colocado à prova. 2 traficantes chamados Marley e Preston Tarver venderam ao clube $1.000 em algo que alegavam ser anfetamina, mas era bicarbonato de sódio. Chambers reuniu Jesse Fain, Dill e Ray Vincent e levou os irmãos Tarver para o norte de El Paso, no deserto. Forçou-os a cavar suas próprias covas, atirou neles com espingardas e incendiou seus corpos. Um novato chamado Robert Munnerlin estava presente. Ele também era um informante federal. Então, na véspera de Natal de 1972, ele entrou no escritório do FBI em El Paso e descreveu tudo o que havia testemunhado 2 dias antes. Ele levou os policiais até as covas rasas naquela mesma tarde, e Chambers foi preso em poucos dias. Armas, um cobertor ensanguentado, carteiras queimadas e cartuchos de espingarda usados foram recuperados da casa. Por fim, ele se declarou culpado e pegou prisão perpétua. Chambers obteve liberdade condicional em 1983, após 11 anos. Depois se aposentou do clube, se estabeleceu em El Paso e morreu de câncer em 18 de julho de 1999, aos 68 anos. Com Donald Chambers cumprindo uma sentença de prisão perpétua, os bandidos precisavam de um líder que não só pudesse proteger o legado dos fundadores, mas também expandi-lo agressivamente.
E eles encontraram esse líder em um homem que subiu nas fileiras com uma velocidade tão inédita que foi apelidado de Mr. Prospect. Quando ele assumiu a presidência nacional, adotou o nome de Rua Stepmother, como uma referência calculada ao próprio apelido de Chambers, Mother. A mensagem era clara: o fundador se foi, mas a linhagem permanecia intacta. Sob a liderança de Stepmother, nos anos 1970, os bandidos evoluíram de um clube de motociclistas territorial para uma organização criminosa diversificada. Ele organizou redes de distribuição de drogas, esquemas de prostituição e extorsão que tinham como alvo casas de striptease e bares de beira de estrada em todo o Texas. Ele chegou até a envolver o clube em rinhas ilegais de pitbulls, criando um portfólio criminoso tão variado quanto violento. Em 1983, Rod alcançou um marco que mudou o clube para sempre. Levou os bandidos ao cenário internacional. Ao autorizar o primeiro capítulo estrangeiro em Sydney, Austrália, ele transformou uma gangue regional do Texas em uma franquia global. Nesse mesmo ano, um conflito com o Banshee Motorcycle Club colocou em evidência a mente tática de Rod. Após o assassinato de um bandido, Rod não apenas ordenou um assassinato, ele ordenou uma mobilização militar. Ele ordenou que os membros baixassem o perfil, tirando as cores para evitar a atenção da polícia, enquanto estabelecia sistemas de comunicação codificados e enviava equipes de vigilância para mapear os locais dos Banshee. Ele presidiu reuniões onde submetralhadoras Mach-10, adaptadas ilegalmente, eram exibidas como armas da guerra iminente. Em 5 de julho de 1983, os bandidos enviaram sua mensagem. 4 membros instalaram bombas de tubo em uma van e em uma casa dos Banshees. As detonações causaram danos significativos à propriedade, mas evitaram um alto número de vítimas, uma jogada estratégica destinada a sinalizar força sem atrair aniquilação total por parte do governo federal. Mesmo assim, os federais agiram. Após uma investigação de 5 anos, o cerco se fechou em 1988. O governo indiciou 23 membros e acabou condenando 15, incluindo toda a estrutura de comando nacional e local. Na época, foi o processo por crime organizado mais significativo na história do clube. Rod foi condenado a 5 anos, mas ele já havia garantido que a vitória do FBI não teria efeito real. Ele passou sua década no poder preparando a próxima geração de liderança e fortalecendo a infraestrutura do clube. Quando ele saiu da prisão em 1989, o clube estava funcionando como se ele nunca tivesse saído. Rod morreu de doença cardíaca em 1992, apenas 3 anos após sua libertação. Ele via sua prisão como um inconveniente temporário, uma crença validada pelo fato de que os capítulos australianos que ele autorizou e as redes texanas que ele construiu continuaram prosperando muito depois de sua partida. O sucessor de Rod foi James Sprocket Lang, um homem que herdou um império em processo de globalização e uma rede de tráfico de drogas que gerava enormes receitas em todo o Texas. Em meados da década de 1990, o foco da DEA não era se os bandidos estavam distribuindo metanfetamina, mas até onde ia a estrutura de comando. O avanço veio de dentro. Em outubro de 1994, agentes federais invadiram uma casa no condado de Bexar, apreendendo produtos químicos suficientes para produzir 15 libras de metanfetamina. No entanto, a verdadeira dimensão da operação foi revelada pelo membro expulso J. Lane Roberts. Tornando-se informante, Roberts ligou a apreensão aos mais altos níveis do clube, testemunhando que o grupo havia movimentado mais de 450 quilos de metanfetamina ao longo de 9 anos. Roberts não forneceu apenas estatísticas, ele forneceu nomes. Ele identificou um quinteto que representava o cúpula estratégica da organização. O presidente internacional James Lang, seu sucessor designado Johnston,
secretário-tesoureiro nacional Terry Lark e 2 oficiais-chave do capítulo de San Antônio, Richard Benavides e Ernest Cortinas. Diante de uma montanha de provas internas, toda a alta cúpula se declarou culpada das acusações de fabricação e conspiração. A maioria recebeu sentenças de 10 anos, enquanto Cortinas recebeu 5 após negociar um acordo para evitar o julgamento. Para Lang, a condenação federal foi apenas o começo. Ele também enfrentou um processo estadual separado em Houston, obrigado a responder de trás das grades. Em 2006, 8 anos após sua sentença, Lang continuava na prisão. Seu encarceramento serviu como mais uma confirmação da sombria regra de Chambers. Todos os presidentes internacionais na história dos bandidos foram condenados e presos por atividades relacionadas ao clube. Desde o fundador em 1972 até todas as eras seguintes, o ciclo de presidentes terminarem numa cela nunca foi interrompido. Charles Craig Johnston nasceu em Longview, Texas, em 18 de novembro de 1947. Como os fundadores antes dele, ele era um produto das Forças Armadas, um artilheiro de helicóptero dos fuzileiros navais na era do Vietnã, que voltou para um mundo civil que não conseguia igualar a adrenalina do combate. Quando ele assumiu a presidência internacional, em meados da década de 90, tornou-se o 4º líder consecutivo dos bandidos com histórico nas Forças Armadas. Ele herdou insígnia de el-presidente de James Lang, mas também herdou um pesadelo federal iminente. A transição de poder ocorreu sob a sombra da enorme investigação da DEA, desencadeada pelo informante J. Lane Roberts. Quando o cerco finalmente se fechou, Johnston foi pego com 59 gramas de metanfetamina escondidos dentro de uma maleta trancada. Era a prova física que o ligava a uma conspiração envolvendo mais de 1.000 libras da droga transportadas pelo Texas durante quase uma década. Em um tribunal de San Antônio, em 1998, o ciclo se repetiu. Johnston ficou diante do mesmo juiz que seu antecessor e recebeu a mesma sentença: 10 anos em uma prisão federal por conspiração para fabricar e distribuir. A atitude desafiadora de Johnston, porém, seguiu intacta. Enquanto era levado, ele apontou de forma enfática para um grande anel com as iniciais BFFB, Banditos Forever, Forever Brothers. Ele disse ao tribunal e à imprensa reunida que o clube estava vivo e bem, e que a promotoria havia falhado em desmantelar a organização. Ele não estava blefando. A transição para um sucessor, George Weigers, já havia sido finalizada antes mesmo de Johnston entrar na audiência de sentença. Ao contrário de muitos que ocuparam o título, Johnston sobreviveu àquela vida. Ele cumpriu seus 10 anos, manteve seu status de 1%er e viveu para ver o clube atravessar a violenta era Twin Peaks e as sentenças de prisão perpétua dos líderes seguintes. Ele permaneceu um membro em situação regular por 48 anos, acabou se estabelecendo no capítulo Nomad. Craig Johnston faleceu em Austin no dia 27 de janeiro de 2020, aos 72 anos de idade. Ele morreu cercado pela família, um homem livre que resistiu ao esforço federal para derrubá-lo. Ele provou que, embora a presidência quase certamente levasse a uma cela, para alguns, o colete era um compromisso para a vida toda, que nem mesmo uma década na prisão poderia tirar. Em 1998, o colete já havia se mudado para o norte, para Bellingham, Washington, nas mãos de George Weigers. George Weigers nasceu em 1953 no condado de Whatcom, um garoto local que cresceu e acabou sendo dono de uma loja Harley Davidson na State Street.
quando ele se tornou o 5º presidente internacional dos bandidos, em 1998, herdou um legado de fracassos. Seus 4 predecessores passaram juntos 36 anos na prisão. Wagers via isso não como um risco da profissão, mas como uma falha estrutural. Ele decidiu profissionalizar o mundo fora da lei. Wagers iniciou uma mini-revolução para limpar a imagem do clube e sua cultura interna. Ele proibiu os rituais de iniciação mais primitivos e degradantes e baniu o uso ou venda de metanfetamina em eventos do clube. Seu mandato para os 2.400 membros em 22 países era um mantra simples de 3 palavras: fiquem fora dos jornais. Sob sua liderança, os bandidos passaram pela expansão mais significativa de sua história, quase ultrapassando os Hells Angels em número de membros no mundo todo por meio de reformas organizacionais. Em vez da violência bruta que definiu a era de Chambers, mas a regra de ficar fora dos jornais acabou sendo quebrada. Em 28 de abril de 2005, uma escuta federal de 2 anos flagrou Wagers instruindo o secretário nacional a reter informações dos agentes federais sobre um caso de sequestro em Montana. A operação resultante em Washington, Montana e Dakota do Sul levou Wagers e mais 31 pessoas a serem indiciados por uma série de acusações, incluindo crime organizado, manipulação de testemunhas e conspiração para cometer assassinato. Enfrentando uma possível sentença de 20 anos, Wagers mostrou ser tão astuto no tribunal quanto era no clube. Ele negociou um acordo judicial, se declarando culpado de uma única acusação de conspiração ligada ao crime organizado, em troca de o governo retirar as acusações mais graves de sequestro e extorsão. Em 6 de outubro de 2006, Wager ficou diante do juiz distrital dos Estados Unidos, John Kufanauer. Com cabelo grisalho preso em rabo de cavalo, ele seguiu desafiador, dizendo: "Tenho muito orgulho de ser presidente do Bandidos Motorcycle Club. Sou membro há 31 anos. O juiz decretou uma sentença de 20 meses. Tendo já cumprido 15 meses enquanto aguardava o julgamento, o líder de uma das organizações criminosas mais temidas do mundo estava programado para ser libertado em apenas 5 meses. A promotoria ficou furiosa. Do lado de fora do tribunal, lamentaram que Wagers arrumou desculpas, culpou outros e se defendeu em vez de demonstrar remorso. Ainda assim, a matemática favorecia o presidente. Enquanto seus predecessores cumpriram penas de uma década, Wagers saiu com uma multa de $10.000 e um curto período sob custódia. George Wagers acabou se afastando da vida do crime após um acidente debilitante de moto em 2010. Hoje, ele vive tranquilamente em Bellingham, sendo o único homem na história do clube a negociar com o governo federal até transformar tudo em um incômodo temporário do qual realmente pôde se livrar. Ele provou que, sob a liderança certa, a banca nem sempre vence. Jeffrey Fay Pike não parecia o presidente internacional de uma organização que o FBI chamava de máfia sobre 2 rodas. Quando um jornalista da Texas Monthly chegou à casa isolada de 2 andares, encontrou um homem que havia acabado de pedalar 18 quilômetros. Com seu corte de cabelo militar grisalho e comportamento tranquilo, Pike parecia um treinador aposentado ou um avô de subúrbio. Era um homem de família, casado com uma contadora e gerenciava uma empresa de fabricação sob medida. Mas essa imagem era uma blindagem meticulosamente construída. Pike entrou para os Bandidos em 1979 e assumiu a presidência em 2006, após a sentença de 20 meses de George Wagers. Ele entendia o padrão da presidência melhor do que qualquer um. O cargo quase sempre terminava em uma cela. A estratégia dele para romper esse ciclo era se distanciar. No banco das testemunhas, Pike se apresentou como um reformador, um homem que queria recrutas voltados para uma família e menos confusão.
Ele insistiu que os bandidos eram uma irmandade descentralizada, onde cada capítulo se administrava sozinho. Eu apenas dava o exemplo, afirmou ele, e se eles escolhessem me seguir, seguiam. Defendia-se que o presidente nacional era só uma figura simbólica, não um comandante. O governo federal, tendo monitorado suas comunicações por quase 2 anos, via uma estrutura diferente. Eles disseram que o distanciamento de Pike não significava inocência, era uma proteção. Pike deu as ordens de sua casa em Conroe. Seu vice-presidente nacional, John Xavier Portillo, garantiu que essas ordens fossem executadas a partir de San Antônio. As provas ligaram essa cadeia de comando a execuções friamente calculadas. Em março de 2006, Anthony Benesch foi baleado na cabeça do lado de fora de um restaurante em Austin por tentar fundar um capítulo dos Hells Angels no Texas. Em 2002, Robert Lera foi morto no condado de Tascosa em um ataque de retaliação. Depois veio o rocker do Texas, o patch inferior no colete de um motociclista que indica território. Quando o Cossacks MC começou a usar o rocker do Texas, sem permissão, uma guerra foi autorizada. Pike não estava no restaurante Twin Peaks, em Waco, em 2015, quando 9 pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas em um tiroteio ao meio-dia. Ele estava em Conroe. Em uma entrevista posterior, ele riu da sugestão de que teria declarado guerra, afirmando que não cometia nenhum crime havia décadas. O júri não estava rindo. Após deliberar sobre 13 acusações federais, eles concluíram que não havia diferença entre o avô suburbano e o arquiteto da organização. Jeffrey Fay Pike foi considerado culpado em todas as acusações, incluindo crime organizado e conspiração para cometer assassinato. Aos 69 anos, condenado à prisão perpétua, mais 10 anos, o homem que tentou liderar a distância se encontrou no único lugar onde todo presidente dos bandidos acaba eventualmente. A distância que ele construiu entre si e a violência foi finalmente encerrada por um veredito federal. Ele vai morrer na prisão. John Xavier Portillo não tinha apenas um título. Ele ocupava o cargo mais perigoso da organização. Subindo de presidente do capítulo de San Antônio para sargento de armas nacional e finalmente para vice-presidente internacional, em 2013, Portillo foi escolhido a dedo por Jeffrey Pike para um propósito muito específico. Como uma testemunha de acusação declarou, a verdadeira função do vice-presidente era fornecer ao presidente uma negabilidade plausível. Portillo era o intermediário. Ele era a ponte entre a vida tranquila e isolada de Jeffrey Pike em Conroe e a realidade brutal das operações dos bandidos nas ruas. Em escutas telefônicas, Portillo foi ouvido assumindo esse papel, afirmando claramente: "Estou aqui para proteger Pike e eu não tomo nenhuma decisão importante sem que Pike saiba disso." A estrutura era simples. Pike autorizava as operações importantes e Portillo transformava essas autorizações em ação direta. A mecânica dessa ação era fria e precisa. Em 2001, quando Portillo ainda era presidente de um capítulo, ele orquestrou o assassinato de Robert Lara em retaliação pela morte de outro membro dos bandidos. Os membros foram instruídos a atrair Lara para um parque e esperar a ordem direta de Portillo para executá-lo. Depois que Lara foi baleado 12 vezes, Portillo pessoalmente pegou a arma do crime e a destruiu com um maçarico. Pelo serviço prestado, os atiradores receberam os distintivos Expect No Mercy, uma insígnia de honra para aqueles que derramam sangue pelo clube. A violência lá aumentou à medida que o monopólio territorial do clube foi desafiado. Em 2006, Anthony Benesch foi alvo por tentar usar as cores dos Hells Angels no Texas. A equipe de Portillo o rastreou até um restaurante onde esperaram ele sair com a família. Um único tiro de rifle na parte de trás da cabeça tirou a vida de Benesch na frente de seus filhos. Em 2015, o atrito com o Cossacks MC havia chegado a um ponto de ruptura. Com a aprovação de Pike, Portillo declarou uma guerra total.
Isso não foi uma escaramuça isolada. Foi um mandato estadual que levou a confrontos violentos em Odessa, Port Aransas e, por fim, ao massacre do meio-dia no Twin Peaks, em Waco. 9 mortos, 20 feridos. O que Portillo acertou com Pike causou o dia mais sangrento da história dos motoqueiros do Texas. O governo federal acabou desmontando a barreira. Em um tribunal de San Antônio, a escuta telefônica tirou todas as camadas de negação plausível. Apesar de seus advogados de defesa o retratarem como um cara inteligente que se comportou de forma profissional durante o julgamento, o júri enxergou o arquiteto da violência. John Xavier Portillo, aos 59 anos, foi considerado culpado em 13 acusações. O juiz aplicou 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, além de mais 20 anos por associação criminosa e tráfico de drogas. O homem que existia para proteger o presidente descobriu que no sistema federal o intermediário é frequentemente o primeiro a ser esmagado. Portillo tem 67 anos agora. Ele está cumprindo sua pena em uma instituição federal, um testemunho vivo do fato de que, quando os chefões erram, a estrutura da negação plausível não oferece proteção contra uma vida atrás das grades. Anthony Mark Snodgrass Spencer era um homem definido por uma busca desesperada por um lugar ao qual pertencer. Nascido em um lar desestruturado e criado na fria indiferença das instituições do Estado, ele sobreviveu a uma infância de abuso e negligência, carregando um diário escrito de forma quase analfabeta como seu único companheiro constante. Após uma dispensa desonrosa da Marinha, ele finalmente encontrou sua família no Comanchero Motorcycle Club. Mas a família não ficou unida. Em 1983, uma amarga disputa interna envolvendo o fundador do clube, Jock Ross, dividiu os comancheros em 2. Spencer, junto com os irmãos Campbell, se separou. Buscando uma nova identidade e legitimidade internacional, Spencer entrou em contato com Ronnie Hodge, presidente dos Bandidos dos Estados Unidos. Em uma cerimônia ao redor do fogo, eles queimaram as cores dos Comanchero e surgiram como o primeiro capítulo australiano dos Bandidos, com Spencer como presidente nacional. A rivalidade com Ross foi instantânea e letal. Em 10 de agosto de 1984, uma declaração de guerra foi feita por meio de uma ligação telefônica. Ambos os lados começaram a acumular armas, transformando suas sedes em fortalezas. A tensão explodiu no Dia dos Pais, 2 de setembro de 1984, em um encontro de troca de motos na Viking Tavern, em Milperra. O massacre de Milperra ainda é o dia mais violento da história dos motoqueiros australianos. 7 pessoas foram mortas. 4 comancheros, 2 bandidos e Liane Walters, uma espectadora de 14 anos que foi pega no fogo cruzado. Apesar da valentia que levou ao confronto, Spencer permaneceu em seu carro durante o auge do tiroteio, só saindo para ajudar os feridos. Até seus próprios homens depois o chamaram de covarde. Spencer foi acusado de 7 homicídios sob a doutrina do empreendimento criminoso conjunto. Enquanto aguardava um julgamento que acabaria condenando 21 membros por homicídio culposo, Spencer se refugiou em seu diário. Seus escritos revelaram um homem esmagado pelo peso das tentativas fracassadas de fiança de seu irmão e pelas acusações dolorosas de seus colegas. Ele se sentia responsável pelas famílias que ficaram para trás e pela guerra que havia iniciado. Em 28 de abril de 1985, aos 30 anos, Anthony Spencer foi encontrado morto em sua cela na prisão de Parklia. Ele tirou a própria vida, deixando seu diário para contar a história de um homem que fundou um império, mas não conseguiu conviver com o custo de sua fundação. Os bandidos australianos sobreviveram ao seu fundador por 40 anos, expandindo-se para uma organização nacional que Spencer mal reconheceria. Ele iniciou o incêndio, mas não ficou para vê-lo queimar.
John Leaf, Big Jim Tyndall, era um candidato improvável para se tornar um senhor da guerra continental. Um garoto quieto e disléxico de uma família operária no norte da Zelândia, ele se formou como mecânico até que a artrite na coluna o forçou a uma aposentadoria precoce. Ainda assim, esse ex-mecânico passaria 18 anos como o arquiteto da expansão dos bandidos pela Europa e Ásia, presidindo 130 capítulos e uma facção de 1.600 membros. A ascensão de Tyndall coincidiu com o período mais sangrento da história dos motoqueiros europeus, a Guerra dos Motoqueiros Nórdicos. Quando os bandidos começaram a invadir o território dos Hells Angels na Escandinávia, no início de 1994, a resposta foi um nível de violência em escala industrial raramente visto na sociedade civil. Sob a liderança de Tyndall, o conflito ultrapassou as brigas de rua e entrou no campo da guerrilha urbana. Os bandidos e seus associados teriam participado de uma série de roubos ousados em instalações do exército sueco e dinamarquês. O saque foi impressionante: 16 mísseis antitanque Bofors, metralhadoras, centenas de granadas, minas terrestres e quase 20 quilos de explosivos. Em 6 de outubro de 1996, o mundo viu o resultado devastador dessa escalada. Um foguete antitanque foi disparado contra uma festa dos Hells Angels Viking em Copenhague, matando um aspirante e uma mulher local de 29 anos que simplesmente havia aceitado um convite para o evento. Em 1997, a guerra já havia causado 11 assassinatos e 74 tentativas de assassinato. A violência era tão generalizada que até granadas foram lançadas pelas janelas das celas da prisão. Reconhecendo que o conflito estava se tornando um buraco negro financeiro e logístico, Tyndall se tornou um dos principais arquitetos da paz. Em 25 de setembro de 1997, em um momento de surrealismo absoluto, Tyndall e o líder dos Hells Angels, Blonde Nielsen, apareceram ao vivo na televisão dinamarquesa para anunciar um acordo. Nos bastidores, eles dividiram a Escandinávia como se fosse um mapa, detalhando até quais cafés e bares pertenciam a qual clube. Pelos próximos 15 anos, Tyndall governou um império que se estendia das ilhas do Canal do Reino Unido até Singapura e Tailândia. Ele foi um dos 3 motoqueiros mais poderosos do mundo. Enquanto os homens que cumpriam suas ordens, como Niels Poulsen, receberam sentenças de prisão perpétua. Tyndall operava com um nível de proteção que seus colegas americanos, como Jeffrey Pike, só podiam sonhar. Tyndall deixou o cargo em 2012, seu mandato terminando não com uma acusação federal, mas com a passagem do cargo para seu vice-presidente. Nem mesmo um acidente de carro em Malmo, em 2012, que resultou na morte de um passageiro, levou a uma sentença devastadora. Aos 64 anos, o homem que comandou uma guerra travada com canhões sem recuo e mísseis antitanque é um homem livre, com seu histórico marcado principalmente por pequenas acusações de roubo e fraude. Ele é o Rei Sol do cenário europeu, o único presidente internacional a supervisionar uma guerra multinacional e sair com sua liberdade intacta. Howard Wayne, vagabundo. Baker era um homem de 2 mundos. Para a cidade de Fort Worth, ele era um funcionário estável no Will Rogers Coliseum, um gerente de eventos que passava seus dias coordenando rodeios, shows e eventos familiares. Para o submundo do Texas, ele era o presidente dos bandidos de Fort Worth, um homem que impunha o imposto do clube a toda organização menor que ousasse usar uma faixa inferior com Texas em seu colete. O atrito se concentrou nos Ghost Riders, um clube que já havia sido uma espécie de liga de base dos bandidos, mas que acabou se tornando independente. Em dezembro de 2014, esse afastamento se tornou um desafio direto à autoridade de Baker. Numa noite de sexta-feira no Gators Jam Inn, Baker decidiu acertar a conta dos impostos. A emboscada teve coordenação militar.
20 bandidos atacaram as portas da frente e dos fundos simultaneamente, invadindo um bar lotado de membros dos Ghost Riders, dos Cossacks e da equipe do Wino. Testemunhas descreveram uma cena de caos quando 15 tiros foram disparados em rápida sucessão. Em meio à fumaça e aos vidros estilhaçados, o Ghost Rider Jeffrey Brady, de 41 anos, foi escolhido como alvo. A violência não ficou restrita ao bar. Testemunhas afirmaram que Brady foi arrastado pelas portas da frente até o estacionamento. Lá, em um círculo sombrio de homens, ele foi executado na frente de sua esposa e amigos. Howard Baker estava de pé naquele círculo. O caso da promotoria se baseava na lei das partes do Texas, o princípio legal de que um líder é criminalmente responsável pelas ações de seus subordinados durante um ataque coordenado. Como presidente do capítulo, a simples presença de Baker já era uma autorização. A mensagem para os Ghost Riders era inequívoca. Respeite a posição, preste a homenagem ou enfrente as consequências. A defesa de Baker destacou seu trabalho formal e respeitável e argumentou que não havia nenhuma prova direta de que ele puxou o gatilho ou deu uma ordem verbal específica para matar. O júri, no entanto, viu o gerente de eventos do Coliseu Will Rogers como o líder de uma gangue criminosa de rua. Após um dia inteiro de deliberação, Howard Baker, de 62 anos, foi considerado culpado de assassinato, envolvimento em crime organizado e liderança de uma gangue de rua. O juiz, George Gallagher, aplicou uma sentença de 45 anos. Enquanto os dois co-réus tiveram seus casos arquivados e foram soltos, o presidente acabou arcando com todo o peso da lei das partes. Aos 62 anos, uma pena de 45 anos é como prisão perpétua. Baker terá 107 anos quando sua pena terminar. O homem que passava seus dias organizando entretenimento público vai passar o resto da vida em um presídio do Texas. O capítulo final de um padrão de uma década em que a liderança dos bandidos termina em uma cela. A história dos bandidos é um ciclo repetitivo de expansão seguido por decapitação. Desde os cais de San León, em 1966, até os tribunais modernos do Texas e da Austrália, o pet do gordo mexicano teve uma taxa de condenação de quase 100% para aqueles que ocupam o assento central. Essa linhagem revela uma evolução distinta na liderança criminosa. Os fundadores eram brutos e reativos, ergueram impérios pela necessidade de pertencimento antes de sucumbirem à violência que criaram. Os arquitetos que vieram depois mudaram o paradigma, transformando o clube em uma franquia global com logística de nível militar e tratados internacionais. Por fim, os líderes da era corporativa tentaram limpar a imagem do clube, mudando-se para casas suburbanas e usando vice-presidentes nacionais como intermediários para poder negar envolvimento de forma plausível. No fim, o governo federal e a chamada Law of Parties fecharam todas as brechas tentadas por esses líderes. Fossem reformando rituais ou mantendo empregos formais, o resultado era o mesmo. 10 homens, 3 continentes e centenas de anos de sentenças de prisão somadas.